Na minha análise, eu achei interessante que a gente pudesse fazer uma sessão do que é o software primeiro e o que é tributo sobre software. Falar de tributo sobre software, sem entender especificamente ou razoavelmente o que é o software, seu conceito legal, formas e os modelos de negócio, e por que ocorreu as tributações de ICMS e ISS e o convênio, a origem do convênio 106 do CONFAS, fica um pouquinho complicado. Então, eu vou começar por software para tentar trazer vocês aí para o plano da nossa exposição. Esse painel, evidentemente, visa, como já foi mais ou menos adentrado pela doutora Paula, a gente vai abordar as questões legais que envolvem a exação sobre o software e a persecução dos entes legiferantes sobre essa tributação, seja o ICMS, seja o ISS, sobre o software como um serviço ou o antigo software chamado software de prateleira. No final dos anos 80, começo dos anos 90, o Brasil, visando se adaptar aí à legislação, ao panorama de legislações mundiais que visavam a proteção sobre o direito autoral de software, então, editou a sua, no final de 80, em 87, editou a sua primeira lei sobre direito autoral, e depois, sobre o software, e depois, em 98, ela trouxe a legislação que está em vigor até hoje. A definição legal de software está lá no artigo 1º. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-lo funcionar de modo e para fins determinados. Chama a atenção para o ponto contida em suporte físico de qualquer natureza. O artigo 9º da mesma lei discorre que o uso de programas de computador no país será objeto de contrato de licença. A Lei de Direito Autoral, que é a lei seguinte, a 9610 de 98, no seu artigo 7º, ela deixa claro que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como os programas de computador. Então, não há erro. Qualquer coisa que esteja em suporte tangível ou intangível, que venha a ser inventado, podendo esse, então, ser feito por qualquer espécie de transmissão, é programa de computador. Essa própria lei reputa que os direitos, para os direitos autorais, né, que para os efeitos legais, os softwares, então, são bens móveis. Estamos falando especificamente de software, evidentemente. Uma questão muito importante e que vem sendo debatida ao longo do tempo é essa questão sobre o direito autoral. Alguns doutrinadores ressaltam, e isso é bastante dominante, que não há uma alienação quando do contrato de licença de uso de um software. O que há é uma mera transmissão do direito deste uso, ou seja, o software ele não é alienável. O software continua sendo de propriedade do seu desenvolvedor. Há uma conexão desse desenvolvimento, esse esforço intelectual, sobre o produto desenvolvido, mesmo que ele tenha autorizado que um terceiro faça o uso deste produto. Precisamos lembrar que, alguns anos atrás, evidentemente, o pessoal, um pouquinho mais da minha idade, talvez, lembre que o software, inicialmente, ele era comercializado por disquetes.
Quando você ia numa loja, você comprava um box, uma caixa, e lá dentro tinha licença de contrato de uso e tinha 12, 13, 15, 20 disquetes que você precisava para fazer a instalação do sistema operacional ou de um outro software que fosse. Com o tempo, com a redução, com a escalabilidade aí da produção de peças e partes de computadores, esses itens foram reduzindo o preço. Consideravelmente, o próprio programa passou a ter um aumento do seu tamanho do produto instalável. Então, os produtos, os softwares passaram a ser comercializados primeiramente, posterior ao disquete, em CDs e DVDs. Percebam que saímos do disquete, fomos para o CD, fomos para o DVD e continuamos mantendo o software sendo distribuído num suporte físico. É importante salientar, então, que foi essa peça-chave determinante para que o STF, no recurso ordinário 176-627 de São Paulo, em dezembro de 98, entendeu que, por conta do corpo físico, do corpo mecânico, para que o produto fosse comercializado, incidia, então, o ICMS. Diz a decisão, não tendo por objeto a mercadoria, mas um bem incorpóreo sobre as operações de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador, matéria exclusiva da LIDE, efetivamente não podem os Estados instituir ICMS. Desta impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a circulação de cópias ou exemplares no varejo, como a do chamado software de prateleira, os quais, materializando o corpus mecanicum da criação intelectual do programa, constituem mercadorias postas no comércio. Então, não era o software, não era sobre o produto software que incidia o ICMS, mas sobre o corpo mecânico que garantia aquela circulação. E, sobre isso, então, o STF entendeu que era válida a exação de ICMS. De outro norte, a ação direta de inconstitucionalidade de 1945 do Mato Grosso, também de dezembro de 98, reconheceu o conceito constitucional de mercadoria virtual, pois discorre: incidência sobre software adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados, possibilidade. Inexistência de bem corpóreo ou mercadoria em sentido estrito, irrelevância. O tribunal não pode se furtar de abarcar situações novas, consequências concretas do mundo real, com base em premissas jurídicas que não são mais totalmente concretas. O apego a tais diretrizes jurídicas acaba por enfraquecer o texto constitucional, pois não permite que a abertura dos dispositivos da Constituição possa se adaptar aos novos tempos, antes imprevisíveis. O interessante dessa situação era que é uma lei do Mato Grosso e que permitia a cobrança de ICMS, claro, pelo Estado, sobre o download de softwares. Então, houve ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação levou, para atender a sua medida cautelar, 12 anos para tramitar, porque entendeu que deveria e poderia existir, então, a possibilidade de um bem virtual, a existência desse suporte, ela não seria uma necessidade para que pudesse haver, então, a circulação do software como mercadoria. De fato, a internet quebrou paradigmas, eliminando a distância entre os povos e facilitando a circulação de ideias, produtos e serviços. Nesse ponto, eu quero definir os dois tipos básicos para aquisição de software. Aquilo que a gente tinha como software de prateleira, que era o que a gente ia na loja, como eu já previamente discorri, a gente comprava o produto num box e levava para casa e fazia a instalação. E hoje o que a gente discute é sobre o que é o software como um serviço, que basicamente mudou a maneira como o usuário adquirente acessa esse produto. Naquela versão antiga, o usuário adquirente, que onde ele comprava lá o seu software e levava para casa, ele tinha direito tão somente aos updates, que são aquelas atualizações de segurança e as correções da própria versão do produto.
ele ficava restrito ao uso daquela versão. Ele não conseguiria mudar para uma versão diferenciada, a menos evidente que ele pagasse por esse upgrade. Então, ele poderia utilizar o produto sem limite de tempo. O artigo 7º da Lei de Software, a esse respeito, ele discorre que o contrato de licença de uso de programas de computador, o documento fiscal correspondente, os suportes físicos dos programas e as respectivas embalagens deverão consignar de forma facilmente legível pelo usuário o prazo de validade técnica da versão comercializada. Ou seja, o usuário tem tempo, ele permanece com o uso da coisa por tempo indeterminado. Ele fez a sua aquisição, de maneira indeterminada, ele vai poder usar aquele software enquanto atenda às necessidades dele e ele não se sentir obrigado a mudar para uma versão mais atualizada daquele produto. Outro formato, como eu comentei com vocês, é o formato SaaS, que é o Software as a Service, que hoje é bastante difundido. Eu trouxe um exemplo para que vocês, talvez fique mais fácil para compreender. No modelo à esquerda, onde a Microsoft, e eu trouxe a Microsoft porque talvez seja o modelo mais comumente utilizado hoje, em virtude do Office, a Microsoft exibe no seu site, então, o produto Office Home and Business 1919, a versão 2019 do Office. O produto, numa compra única, custa R$ 1.349. O adquirente, o usuário, compra esse produto, como eu disse, e vai utilizá-lo exclusivamente em um equipamento e vai ficar restrito a essa versão do produto. As outras duas exibições de preço, mais à direita, são as versões conhecidas como Office 365. São as versões do mesmo produto, porém no modelo software como um serviço. Naquela versão do meio, 35 e 70, ela é um pouco mais barata do que a outra, porque a outra tem incorporada a ela um sistema de gerenciamento de e-mail chamado Exchange Server da Microsoft. Então, todo o sistema de e-mail do usuário fica armazenado nos próprios servidores da Microsoft. Então, percebam, de um lado você tem uma compra única de um valor considerável, e na outra você tem a aquisição em parcelas, em valores pagos periódicos, valores mensais. A vantagem desse modelo SaaS, comparado, então, com o modelo de prateleira, é que o usuário ele não fica limitado tão somente àquela versão do produto que ele adquiriu. Ele passa a ter acesso, além daquelas atualizações, daquelas validações que garantem a estabilidade do programa, ele passa a ter também a melhoria, ele faz upgrades de versões. Essa versão Office 365, ela começou com o Office 2010. Hoje, ela está no Office 2019. Quem era o usuário daquela época, como eu, vem atualizando os seus programas com tranquilidade. O sistema avisa que há uma atualização, o sistema é atualizado e você passa a contar com os recursos mais modernos daquele programa. A vantagem do SaaS, inclusive, é a condição de ser um produto, a condição de multiplataforma dele. Você não fica restrito à instalação individual desse equipamento no seu computador. Quando você passa a usar o SaaS, o software como serviço, portanto, você pode utilizá-lo no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador e, via internet, acessar todos os seus dados, todos os seus arquivos, toda a sua base de conhecimento que estarão armazenadas em um servidor em algum lugar distinto. Então, há aí envolvido muito mais do que a mera instalação, o mero fornecimento de um software. É um conjunto de serviços sendo colocado à disposição do usuário adquirente. Aqui, apenas só para ilustrar, eu trouxe uma imagem da possibilidade de aquisição dessa versão que era conhecida como prateleira e que hoje pode ser adquirida e transferida por download. Nessa situação, o usuário ele compra um cartão, você já deve ter visto nos supermercados, nas lojas, você compra um cartão que tem uma espécie de uma raspadinha, o usuário paga no caixa, raspa aquele código, tem a numeração de série do produto, ele também pode se cadastrar no próprio site do desenvolvedor, através de um e-mail, ele vai receber o número de série e vai validar o seu produto. O interessante, o site faz a exibição da tributação do ICMS, que até aí me parece que ficaria
bom, né? Se numa venda como se fosse um software de prateleira, ainda que por download existisse o ICMS, e aquilo que fosse software como serviço, a incidência do imposto sobre serviço. Mas, na prática, não é o que a gente tem visto, né? Por força do convênio 106, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, na parte tributária, os estados aí têm se cercado de toda e qualquer possibilidade de continuar tributando o software, mesmo quando ele seja posto como um serviço. Eu trouxe aqui 3 variações do modelo de negócio como um serviço, porque talvez a maioria das pessoas não tenha conhecimento disso, apenas para ilustrar, porque talvez no momento, no futuro, alguém escute e saiba que o modelo como um serviço não está restrito ao uso de um software. Né, o SaaS. No SaaS há o consumo, o uso desse software. O usuário adquirente, ele compra a versão final do produto e aquilo que ele utiliza. No caso da Microsoft, Adobe, Corel, AutoCAD, a maior parte dos desenvolvedores hoje estão migrando a sua base de desenvolvimento para o modelo SaaS, inclusive por ser mais interessante e seguros para eles, para evitar a pirataria. Existe o PaaS, a plataforma como um serviço, onde é um ambiente de desenvolvimento. As empresas contratam essa plataforma, é o caso da Amazon, a Google, a Microsoft. Essas empresas, elas têm a plataforma como um serviço e você contrata um gerenciamento de banco de dados, um espaço para você desenvolver o teu produto, o teu software, permitindo que inúmeros desenvolvedores situados em qualquer espaço geográfico possam, de maneira simultânea, colaborar com a construção desse produto. E o AS, que é a estrutura como um serviço, que é a estrutura em um ambiente virtual. Ao invés de você investir pesadamente em servidores para a sua empresa, servidores, data center, telefonia, você adquire toda essa estrutura de uma empresa que já coloca esse modelo pronto para você. A implementação desse modelo de negócio é bastante interessante, porque ele traz economia, o investimento é mais baixo, escalabilidade, à medida que você precisa de novos recursos, eu preciso aumentar o meu parque de equipamentos, de servidores, de core dos servidores, de espaço de armazenagem, de memória para trabalhar com o gerenciamento da base de dados, você simplesmente acessa o teu gerenciamento, o painel de gerenciamento virtual, e você expande a configuração do seu serviço. Isso dispensa os altos custos de investimento, e reduz o investimento, evidentemente, em manutenção, equipamentos e software e todo o maquinário, cabeamento necessário para isso aí. O software como um serviço, ou computação na nuvem, envolve, então, um complexo de máquinas e equipamentos colocados à disposição desse fomentador do negócio para que o usuário possa ter acesso àqueles dados, ao sistema, à plataforma, ao ambiente que ele visa acessar para poder promover o objeto do seu trabalho. Trouxe uma questão bastante interessante, que é sobre o projeto de lei 5.344 de 2013. Na sua exposição de motivos, ela traz as questões que envolvem a computação virtual, a nuvem. Na ementa, diz que dispõe sobre diretrizes gerais e normas para a promoção, desenvolvimento e exploração da atividade de computação em nuvem no país. A exposição de motivos, por definição, a nuvem nada mais é do que a capacidade computacional virtual localizada em um data center que nem precisamos saber fisicamente onde ele está. O importante mesmo é saber que esse recurso é capaz de aumentar a produtividade e a capacidade das organizações pelo período que for necessário. Os governos, os cidadãos e as empresas pagarão apenas pelo que consumirem dos serviços, seja números de e-mails enviados, números de usuários conectados naquele instante. O parágrafo 1º do artigo 1º da mesma lei, ele aborda com um pouco mais de precisão a questão da computação da nuvem e a sua abrangência.
Ele diz que, então, a computação em nuvem é definida como uma exploração da atividade de tratamento, armazenamento, guarda e depósito virtual por sistemas eletrônicos ou eletromagnéticos e mediante contrato oneroso ou gratuito, no qual o depositário recebe informações, sistemas, programas, plataformas ou qualquer espécie de dados do depositante ou titular, sejam codificados ou não, considerados conteúdos ou bens, sendo regido por esta lei e no que é aplicável pelo Código de Defesa do Consumidor, pela legislação específica de proteção de dados, de propriedade intelectual, legislações setoriais e outras aplicáveis. Essa lei foi arquivada em 2015, tá? Por questões do próprio regimento interno, ela foi arquivada. Então, eu marquei bens por uma questão muito particular. Com o avanço da tecnologia, é inegável a mudança dos critérios do termo de uso mercadoria. Em plena era digital, não faria mais sentido sustentarmos que apenas bens corpóreos denotassem tal conceito. A massificação da internet revelou um novo contexto, o da economia digital. Segundo a estimativa da ABS, Associação Brasileira de Software, só em 2017, dentro desse mercado, software e serviço, no Brasil, movimentou-se a surpreendente quantia de 18,6 bilhões de dólares, o que coloca o país, o Brasil, nono lugar nessa posição do ranking mundial, à frente de países como a Índia, a Holanda, Coreia do Sul e o México. Do recurso extraordinário 688-223 do Paraná, de 2012, ficou consignado que, no sentido de que, no que tange o item 1.05, a gente vai chegar nesse item e vai ficar mais claro para vocês logo à frente, quando a gente tratar da parte tributária. Na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, o licenciamento de software apenas se mostrará apto a figurar no rol dos serviços passíveis de tributação pelo ISS nas hipóteses de software desenvolvido para cliente de forma personalizada, alcançando somente o produto desenvolvido sob encomenda. Então, ou seja, até então, o entendimento era, se eu contrato um desenvolvedor e ele vai fazer um software para a minha empresa, algo específico para atender a minha necessidade, a imposição do imposto como serviço. Fora isso, circulação de mercadoria e ICMS. Aí nós temos um placar, então. Quem entende, até então, entende que cabe ICMS sobre o software, são os estados e, como a gente viu, o STF. Há uma alíquota maior sobre a circulação, sobre o fato gerador do comércio desse software. Quem entende que cabe o ICMS, evidentemente, os municípios querem trazer arrecadação, a maior parte da doutrina, e os contribuintes. Há uma menor alíquota sobre o comércio, sobre a circulação dessa mercadoria. Há ainda quem entende que não há impostos, que é uma pequena parcela da doutrina, que ela se sustenta na condição de que a licença de uso é uma espécie de locação e que está alicerçada na súmula vinculante 31, que veda o imposto sobre serviços sobre a locação de bens móveis, como a gente viu na legislação sobre o software, que o software é um bem móvel, a legislação de software e na proteção do direito autoral, né? Bem, gente, eu vou passar então para a parte tributária. Algumas questões mais legais que eu preciso abordar e trazer alguns temas, evidentemente, para alcançar o resultado que eu pretendo chegar ao fim. A Carta Política de 1988, no seu artigo 150, diz que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. É o princípio da legalidade. Nada pode ser feito sem previsão que a determine, previsão legal que o determine. A Constituição de 88 também fala no seu artigo 144 que cabe a lei complementar.
dispor sobre os conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, e dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. Dos artigos 155, inciso 2 e 156, inciso 3 da Constituição, nós extraímos, respectivamente, a competência tributária dos Estados para tratar ICMS e dos municípios para tratar o ISS. A Lei Complementar 87 de 1996, a Lei Candir, que rege a circulação de mercadorias, está apoiada nas seguintes premissas: operação, circulação e mercadoria. Notadamente, é uma obrigação de dar, uma vez que a hipótese da incidência está aliada à tradição, na obrigação de transferir o produto, a titularidade de um produto, de uma pessoa a outra. Por outro lado, a Lei Complementar 116, 2003, que trata da prestação de serviço, ela é claramente uma obrigação de fazer. É a prestação de uma utilidade, seja material ou imaterial. A sua materialidade encontra-se na realização de algo tangível, enquanto a sua imaterialidade na confecção de algo intangível. É o esforço humano, físico ou intelectual, para realizar determinada tarefa. A lista anexa da Lei Complementar 116, 2003, ela é taxativa conforme o entendimento do STF em agravo regimental de agravo interno 590 de 319 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Eros Graus. Então, ali, a lista de serviço anexa à Lei Complementar 57 de 86, ela é taxativa. Essa Lei Complementar 56 de 87 é a lista complementar do Decreto 406, que era o decreto que tratava do imposto sobre serviço e que foi revogado quando da lei, no ingresso da Lei Complementar 116 de 2003. A Lei Complementar 157 de 2016, no final de 2016, alterou a lista anexa constante da Lei Complementar 116 de 2003. Ela inseriu uma melhor redação nos itens 1.03, 1.04, inseriu o item 1.09, também fez melhorias ali no 1.8, 1.6, 1.7, 1.6, 1.7 e 1.8, mas que não vem ao caso para a nossa discussão, porque trata de armazenamento de página de internet e outras questões. O item 1.03, na nova redação, trata do processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. O item 1.04, elaboração de programas de computador, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente de arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. O que deve ficar claro dessa nova redação do 1.3 e 1.04 é que é bastante claro que está se tratando do SaaS, do serviço, do software como um serviço. Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. Ou seja, todos aqueles aplicativos que estamos acostumados a utilizar no nosso dia a dia. Dropbox, aplicativo de armazenamento em geral, aplicativo para armazenar informações, dados, fotos, compartilhar informações, todos esses dados estão armazenados na nuvem e são softwares, aplicativos para curso de inglês, são programas, são aplicativos que nos colocam à disposição um conteúdo maior. Quando nos contratamos, às vezes, um software para um curso de inglês, por exemplo, nós não estamos baixando integralmente aquele curso de inglês. Nós baixamos o aplicativo, fazemos lá uma degustação, usamos durante 10, 15, 30 dias, e depois nós somos obrigados a contratar o acesso ao seu conteúdo. Seja
por pagamento anual, seja por pagamento mensal, nós passamos a ter acesso a todas aquelas informações. Todos esses dados, todos esses serviços estão armazenados, portanto, num servidor em algum determinado lugar, muitas vezes com certa redundância, para que, se haja interrupção da prestação daquele serviço, um outro equipamento, um outro servidor, em um outro país, possa dar continuidade naquela situação. O embate acirrado entre os estados e os municípios acerca das operações que envolvem o software, como a gente viu, ela não é atual. Desde do seu princípio, lá em 98, quando se entendia que o software era uma prestação de serviço, até porque a própria redação da Lei Complementar 116/2003, ela já trazia no seu escopo elaboração de programas de computador, inclusive de jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Esses dois itens já compunham a Lei Complementar 116/2003. E, mesmo assim, o STF, em suas reiteradas decisões, entendia que, existindo, num certo momento, existindo o corpo físico, e depois, numa outra decisão, em 2010, entendendo que existia o bem virtual, então, dispensando a exigência do corpo físico, existiria a imposição do ICMS. Cada vez mais estreita a possibilidade dos estados, então, de continuar se firmando na condição de exercer o seu direito, na interpretação dos estados, evidentemente, de tributar os softwares como serviço, perdão, e vendo a arrecadação escoando para os municípios, se fez necessário que os estados se reunissem e tomassem uma medida, uma vez que eles não gostariam de abdicar aí das riquezas produzidas pelo setor de tecnologia, pelo mercado de tecnologia. E aí começa um novo capítulo dessa discórdia entre os estados e os municípios, que é o Convênio 106/2017 do CONFAS. Na intenção de continuar podendo promover a exação sobre a circulação desses bens, na sua 166ª reunião, o convênio se reuniu e definiu celebrar os seguintes termos. Na sua cláusula primeira, com uma redação bastante próxima dos pontos 1.03 e 1.04 da Lei de ISS, discorre que as operações com bens e mercadorias digitais, tais como software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, que sejam padronizados, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, comercializados por meio de transferência eletrônica de dados, observarão as disposições contidas nesse convênio, ou seja, incidem o ICMS. O convênio criou o fato gerador. Na cláusula 3ª e 4ª, o convênio iguala o site estabelecimento comercial, devendo a pessoa jurídica detentora do repositório ou plataforma eletrônica se inscrever nas unidades federadas e, desta forma, recolher o aludido imposto sobre a venda, ainda que este seja por intermédio de pagamento periódico, que é aquilo do SaaS. Quando você contrata um software como serviço, você normalmente o faz por intermédio de um pagamento mensal via cartão de crédito. Define a figura, então o convênio define a figura do contribuinte e o local em que é devido o imposto, estabelecimento virtual. Não bastasse, a cláusula 5ª cria a figura do responsável pelo recolhimento do imposto, caso o contribuinte não o faça, nos termos desse convênio, podendo ser aquele que realiza a oferta, o intermediador financeiro ou a administradora do cartão de crédito. Ou seja, não tem saída. Dentro do que discorre o convênio, se o contribuinte, que é aquele que está fornecendo o seu produto, vamos colocar no exemplo lá a Microsoft, não fizer o recolhimento desse imposto, a administradora vai cobrar de mim. Uma coisa importante, eu não sei se alguém aqui utiliza essa plataforma, mas eu sou usuário desde 2010 do Office 365. Até há pouco tempo atrás, a Microsoft ela não fornecia uma nota fiscal disso. Ela fornecia para você uma fatura.
Você recebia, era debitado no seu cartão de crédito o valor da assinatura e você recebia por e-mail uma fatura por aquele serviço prestado. Não tinha nota fiscal de circulação de serviço, de mercadoria, perdão, e nem imposto sobre serviço. Vocês observaram no slide que eu mostrei da aquisição do modelo, o software de prateleira, mas por download? A Microsoft emite a nota fiscal de circulação de mercadoria. A questão de uns 2 ou 3 meses atrás, eu passei a receber nota fiscal de prestação de serviço do município de São Paulo pelos valores pagos mensalmente pelo Office 365. As empresas estão se adaptando, até essa questão espacial, o Dr. Filipinho vai tratar, e eu não quero invadir a área de discussão do tema dele, mas é só para ficar claro que as empresas vêm se adaptando, ainda com os tropeços que a legislação vem impondo. Diz o Código Tributário Nacional, no seu artigo 100, são normas complementares das leis, tratados das convenções internacionais e dos decretos, os convênios que entre si celebram a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Normas complementares. Diz ainda o artigo 110, a lei tributária não pode alcançar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expressa ou implicitamente pela Constituição Federal, pelas constituições dos Estados, pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou dos municípios, para definir ou limitar competência tributária. Se a lei não pode, quiçá o convênio. E foi o que o convênio fez. A Brascom, a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia e Informação, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 5.958, em função de que as regras entabuladas do convênio colidem frontalmente com os desígnios da Lei Complementar 157 de 2016, posto que ambas acabam por tributar sobre a mesma matéria, o que, notadamente, incorreria em bitributação, cabendo ao contribuinte recolher impostos estaduais e municipais sobre o mesmo fato gerador, que é o fornecimento de software. Conforme o artigo 155, inciso 12 da Constituição, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, conforme a lei complementar, definir seus contribuintes, dispor sobre substituição tributária, fixar para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável o local das operações relativas à circulação de mercadoria e das prestações de serviço. Cabe a lei complementar. Ocorre que, na prática, não foi isso que aconteceu. Que o convênio inovou em matéria de legislação tributária, posto que apresenta os pressupostos basilares da regra matriz de incidência tributária, como os critérios materiais, pessoais e espaciais. No ano de 2018, dentro de uma perspectiva de se adaptar e consolidar melhor os entendimentos com relação a essas questões sobre a exação do ICMS ou do Imposto sobre Serviços sobre as questões de software, o Estado de Santa Catarina tratou de produzir a sua legislação, no que concerne, então, a tributação sobre o comércio do software em ambiente digital. No seu escopo, na matéria submetida à apreciação da Casa Legislativa, o governador do Estado propõe as alterações na legislação interna do ICMS, a Lei 10.297. O projeto recebeu o número 0248.1 em 2018. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando o seu parágrafo único para o parágrafo 1º. Lá no inciso 7, ele discorre o seguinte: a disponibilização de bens digitais, tais como software, programas, jogos eletrônicos, aplicativos, arquivos eletrônicos e congêneres, mediante transferência eletrônica de dados, e quando se caracterizar mercadorias, parágrafo 2º, para fins de incidência do disposto no inciso 7 do caput desse artigo, o bem digital será considerado mercadoria quando a sua disponibilização ao consumidor final ou usuário compreender a transferência de titularidade, inclusive do direito de dispor do bem digital, e não estiver compreendida na competência tributária dos municípios.
O parecer, para o recebimento da matéria, sustenta que o projeto, no projeto, que a circulação de mercadorias, portanto, envolve transferência de titularidade, propriedade, com o objetivo de mercância. Destaca-se, ademais, que a transferência de propriedade é essencial para a caracterização e incidência de ICMS. Propriedade que compreende os direitos de gozar, fruir, dispor e reaver o bem de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nos termos do artigo 1228 do Código Civil. Indiscutível que, dentro dessa condição, dos termos desse projeto de lei, ele é Alô? Ok, voltou. É um projeto que foi apresentado em 2018. Santa Catarina se revelou inovador. A maioria dos estados absorveram com maior exatidão os termos do Convênio 106 do CONFAS. E o estado de Santa Catarina procurou redigir a sua lei de modo a garantir que as empresas de tecnologia aqui sediadas possam ter um tratamento legal mais justo e igualitário. Para que fique claro, né, esse projeto de lei ele acabou sendo arquivado em 2018, em função do fim da legislatura, nos termos do seu regimento interno. Nesse ano de 2019, o governador do estado voltou a apresentar a mesma matéria, que recebeu todos os pareceres favoráveis e foi transformada em lei recente, 18 de junho de 2019, na Lei 17.736. O objetivo, desde o início, era dar maior segurança jurídica para os investidores, como eu disse, só repetindo, né? E as empresas que estão sediadas no estado de Santa Catarina. Tendo em vista que o setor de tecnologia aqui no estado tem uma participação no PIB superior a 5%. Com um faturamento aproximado de 15,6 milhões ao ano. Dessa forma, o governo não está abrindo simplesmente mão de uma tributação. Ele está reconhecendo que a norma imposta pelo convênio, ela é inconstitucional. Adiante disso, ela está mostrando para o resto dos entes da federação que aqui em Santa Catarina há um tratamento diferenciado para esse tipo de comércio. O desdobramento disso são a geração, notadamente a geração direta de inúmeros empregos das empresas que virão e buscarão sediar o seu parque mercantil aqui dentro do estado. Gente, era basicamente isso. Não sei se eu fui longe demais no tempo. Obrigado pela atenção.